episódio da edição especial de famílias é com Renata. Nos despedimos dessa série de encontros com a história de dois irmãos e detalhes sobre como o inglês aparece na interação entre eles. Com vocês, Renata. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Um prazer a gente estar aqui. É muito gostoso receber família na escola. Eu acho uma delícia. Que bom que você pôde. Obrigada. Eu queria começar pedindo para você contar a sua história com a Yu. Há quanto tempo vocês estão aqui? Eu sei que você tem 2 filhos matriculados na Yu. Não sei se entraram os 2 juntos, se um entrou primeiro, se o outro veio depois. E como que você chegou até a gente? Assim, o que você procurava? E como você chegou na gente? Qual que é a sua história? Conta pra gente. Tá, primeiro, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar, porque a gente é muito feliz com a possibilidade dos nossos filhos frequentarem a IU. A nossa história com a IU começou acho que foi logo no início da pandemia, assim. Foi uma coisa, foi até um desafio e foi muito bom, porque a minha filha, eu tenho 2, né? Uma de 13 e um de 6. Nós pusemos primeiro a Júlia, porque ela vinha reclamando, ela já fazia inglês em outro lugar, e ela vinha reclamando de ser muito monótono, aquela coisa assim muito engessada. Realmente era uma escola mais tradicional zona, né, que eu na época achava que seria bom, mas ela estava reclamando. E ela falava de algumas amigas que faziam inglês aqui, que tinham aulas mais dinâmicas, e ela entrou no Instagram, viu lá que a escola tinha outros atributos, né? E aí a gente falou, bom, então vamos ver, né, como é que é. Viemos aqui, conhecemos, gostei, né, eu sempre ouvi elogios, né, nunca tinha ouvido, assim, ninguém falar nada da escola, pelo contrário. E aí, assim, ela entrou, fechou o Brasil. Ela entrou no começo do ano, foi no ano da pandemia. Foi. Aí cancelaram as aulas, né, porque aí ela entrou e ela começou a frequentar, e foi muito bom, porque era uma tarde muito gostosa da vida dela. Né, tinha todo esse espaço aqui, e não era aquela aula na sala de aula, né, assim, fechado, sentado, tinham outras coisas para fazer, outras atividades e tal. E aí fechou. E aí vieram as aulas online, temidas por nós mães, que a gente ficou com medo, falar, ai meu Deus. Temidas por todos, né, pelas crianças, pelas mães, pelos professores, todo mundo. Mas assim, foi uma surpresa, porque ela tinha um prazer tão grande das aulas da Yu. Ela falava assim, mãe, hoje vai ter jogos, tal. Então assim, não era aquela aula como a da escola de manhã, que ela tinha que ficar ali e tal. Eu às vezes entrava e falava, gente, ela tava falando alto, tava gritando, brincando, não sei o quê, porque tinham jogos. Então assim, ficou muito lúdico. Foi uma fase assim difícil para todos, mas que eu acho que a escola contornou super bem, porque não era pesado, apesar da carga horária. Eu falava, nossa, 2h30 à tarde. No inglês, né, bastante, mas não era uma coisa pesada, foi muito bom, assim, então, e aí, o meu mais novo, de 6, na época ele tinha 5, ela começou a falar, mãe, você precisa colocar o João no inglês, porque assim, depois que ele, quando ele tiver na minha idade, ele tem que estar no nível que eu tô e tal. E eu falava, ai, será? E tudo, e a pandemia ainda, eu falei, não vou colocar um pequeno no online, vou esperar um pouco, né? Aí as coisas melhoraram, e aí eu trouxe ele, e ele, assim, é apaixonado também. Ele às vezes acorda, hoje tem inglês, né, mamãe? Eu falo, não, hoje não tem, é só amanhã o inglês, tudo. Ele ama vir aqui. Quando eu chego pra buscar, ele fica bravo. Ele quer que você demore mais. Ele quer que eu demore, não quer ser o primeiro a ir embora, porque ele quer ficar brincando. Nem deu tempo de eu brincar, ele entra no carro e fala, mas a gente tem que ir, tem escola, enfim. E aí, assim, foi muito bom. Todo esse tempo, né, que a gente tá, um tempo curto, mas foi intenso, porque tivemos a pandemia, tivemos as 2 experiências, né, tanto do online quanto do presencial. E até outro dia, você vê, a gente tá em abril, né, vamos começando em maio. Outro dia o João chegou, a gente estava jantando, assim, em família, ele falou assim, mamãe, hoje na Yu eu estava happy, e na escola eu estava confident. Eu falei, olha que graça, assim, sozinho. Espontâneo. Ninguém tava falando em inglês, ninguém tava nada, a gente tava conversando.
E ele soltou isso. Eu falei, nossa, olha que legal. A Júlia deve ficar super cheia. Ela tava, né? Ela tava. A gente ficou olhando assim, né? E foi muito legal, assim, foi... Muito bom. Bons encontros, tanto pra Júlia quanto pro João. Foi ótimo. Que a legal. gente tá super satisfeita. E como que é a relação Júlia e João em relação ao inglês? Já aparece alguma coisa? Porque você já me trouxe que a Júlia que te chamou pra colocar João. E o João a vê como um objetivo, uma meta, ele já escutou ela falando inglês? Ou isso ainda não apareceu? Você acha que vai aparecer? Eles dois têm alguma relação com o inglês ou ainda não? É assim, lá em casa, como eles têm uma diferença de 7 anos, né? Então, às vezes eu acho que, por exemplo, eles não vão assistir a mesma programação na TV, tem mais isso. Mas, por exemplo, a música, eu acho que é uma coisa que une, porque às vezes a gente liga, né? Principalmente na pandemia, que a gente ligava uma música, fazia karaokê, alguma coisa assim, era cada vez um podia escolher uma música para cantar, né? E aí colocava a música em inglês e assim, ao mesmo tempo que ele quer se inserir no dela, né? Ela queria se inserir no dele também. Então acabava ficando que ela puxava ele pra música em inglês, que ela já tá numa idade que quer ouvir um pop, alguma coisa assim diferente, né? Mas, por exemplo, dela, sozinha, os filmes, mesmo quando a gente coloca o filme em português, porque ele vai assistir com a gente, ela coloca a legenda em inglês. Então, assim, são pequenas coisas, né, que a gente vai vendo, assim, que eles vão crescendo e colocando ali, né, para eles irem melhorando a língua. E você e seu marido, vocês falam? Como que é a relação de vocês com o inglês? Eu fiz intercâmbio, né, fiz inglês a vida inteira, depois fui fazer intercâmbio. Morei no Canadá há um tempo para aprimorar o inglês. Meu marido não fala e ele fala isso, assim... aprender adulto é muito difícil, porque a gente tem a nossa cabeça comprometida com um monte de coisa, né? Então, quando eles são crianças, que eles são essa esponjinha, é muito mais fácil. Então, a gente poder proporcionar para eles esse aprendizado nessa idade, eu acho que, assim, eles não vão sentir, né, o quanto isso lá na frente vai ser importante para a vida deles, porque não tem como não saber inglês, né? E principalmente aprender brincando, né? Isso. Tanto a Júlia mais velha quanto o João nesse contexto lúdico, né? Isso, de forma leve, né? Não é aquela coisa maçante, assim, eles não reclamam. Eu sei que eles ficam bastante tempo, ficam 2h30, né, durante aulas. Mas eles não reclamam, né? Não tem uma coisa assim, ai, que saco, vou ter que aprender. Não tem. E te deixou insegura essa carga horária estendida? Não me deixou, eu não fiquei. Porque eu sei que, assim, quando a gente entra aqui dentro, na casa, a gente vê que tem tanta coisa que você fala, não vai... Né? É como se a gente entrasse numa escola. Você fala, você tem o parque, você tem a sala ali aquele maker ali deles. Então você sabe que seu filho não vai ficar só ali fechado dentro de uma sala de aula. Segurando livro. Legal. Muito bom. E aqui na U, a gente tem um mote, a gente acredita que o inglês é pra vida. E que já começou. Então não é que as crianças vão só poder usufruir depois que tiverem um certificado, depois que terminar lá com 15, 16 anos. Não, a gente entende que os benefícios já começam desde sempre. Sim. Né? E também não só para quando ela for trabalhar, quando qualquer um dos dois, né, for trabalhar ou for estudar. Então, já na vida deles hoje, como que o inglês aparece? Você vê isso? Aí você já comentou, né? Filme, desenho, música. Você acredita nisso também? Que não é só quando chegar lá, que a gente não tá mirando só no final, a gente tá mirando no processo todo? Eu acho que a gente, querendo ou não, o inglês está em várias situações que a gente vive, né? Então a gente às vezes chega num restaurante, numa hamburgueria, tem lá no cardápio uma palavra em inglês, e como é que você vai ser aquela pessoa que não vai entender o que está dizendo ali? Entendeu? Você com 10 anos já sabe ler, né? Então você vai numa viagem, você consegue abrir um cardápio, ler, você consegue falar alguma coisa com um atendente numa loja, né? Fazer um pedido, coisas assim pequenas, né? Agradecer. Não é para você construir um diálogo ali, mas assim, você colocar o seu filho à prova também, né? E a gente também tem essa preocupação, às vezes ler alguma coisa em inglês, né? Mas eu acho que é uma coisa assim que não tem como, atualmente, você não colocar eles para aprenderem isso, porque cada vez mais cedo a gente tem essas palavras ali soltas. Né? Exposição à língua. Então assim,
não tem como fugir. Vai fazer parte, né? Já faz parte. Ampliam, né, a forma com que eles se comunicam, né, e agem no mundo, porque é isso, amplia acesso, né? Isso, mesmo que, por exemplo, seja uma criança que não vá viajar, que não vá querer fazer um intercâmbio, que não vá usar isso, mas hoje você entra na internet, se você quiser fazer uma pesquisa de alguma coisa, né? Aí você tem que fazer um trabalho de história, não sei o que, você pode digitar em outra... Em vez de você pôr o traduzir, não põe o traduzir, né? Nunca costuma pôr o traduzir. Vai lá, acessa, lê em inglês, né? Tenta entender, né? Às vezes a Júlia vem pra mim com essas questões, mãe, eu confesso que a gente vai ficando mais velha e não vai praticando, a gente vai perder. Você usa a Júlia pra reciclar também. Aí ela vem pra mim e falou, Ju, tenta entender pelo contexto. Às vezes aquela palavra você não sabe muito bem, mas você lê, falei, lê tudo. Eu falo, lê tudo, que aí você vai entender o sentido do que tá querendo ali te dizer. Pesquisar em duas línguas é magnífico, né? Se você, às vezes, a gente quer saber, não sei, uma informação simples. Pesquisa em português, vem determinados resultados, em inglês vem resultados outros, porque muita gente produz conteúdo em inglês, né? É muito interessante isso. Aí você entra num fórum né, embaixo das pesquisas tem aqueles fóruns de perguntas, tal, você consegue ler o que as pessoas estão falando lá embaixo. Enfim, não tem como, né? Você vai fazer um curso... Agora, depois da pandemia, a gente teve muitos cursos online, que antes eram só presenciais. Então, hoje, você se inscreve num curso de outro país, né? Que é em inglês, com aulas online. Então, às vezes, você não vai mandar seu filho para o intercâmbio, mas né, ele vai ficar ali em casa, mais velho, estudando, se especializando em alguma coisa que ele queira. Ele vai poder, né? A língua não vai ser um fator impeditivo dele poder escolher o que ele vai fazer. Eu penso isso. Ótimo. E sobre essa relação família-escola? Como que você pensa? Você gosta de estar perto? Você acompanha de longe? Você vê pelo aplicativo? Você pede que eles relatem? Como que você e sua família, né, interagem assim com a escola? Como que você pensa que é o ideal e tal? Eu, no começo, né, como eu falei que fechou tudo e a gente não pôde ter nada presencial, a gente teve bastante comunicação online, que era a forma que dava. Mas eu fiquei super feliz quando esse ano a gente pôde vir aqui, né, e ter um evento assim, até porque a gente às vezes não tem contato com as outras mães também, né, então é uma oportunidade da gente poder participar. Eu gosto de participar, a gente já veio aqui assistir também a gente veio ver uma exposição que eles fizeram de um trabalho que eles fizeram em classe, que foi muito legal. Interclasses, não foi? Isso, foi. Que eles, um desenhou, do meu pequeno, cada um desenhou um amigo de outra turma, e aí descreveram um amigo, né, aprendendo as características do corpo. E o da Júlia foi mais ligado a uma playlist que elas fizeram no Spotify, foi bem legal também, porque já estão na fase de celular, né? Então foi muito legal, ela adorou. E poder entrar, ver, saber o que está acontecendo. E eles ficam felizes também, né? Porque assim, eu lembro do João, que é mais novo, falar, é hoje que você vai lá, né, mãe, ver a minha exposição. Eu falei, então... Sentem orgulhosos, confident. Confident. É verdade. Então, assim, eu acho muito legal, assim, poder participar. Que legal, muito bom, muito bom. Muito obrigada. Se você não tiver mais nada que você queira compartilhar com a gente tá muito contente. Eu agradeço, que bom, então. Que bom, obrigada. Obrigada a vocês, gente.